Boa noite ou bom dia, não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Matheus, junto com Isaac e Giovana, para a disciplina de Direito Civil 3, a gente está gravando esse vídeo para falar um pouco a respeito do contrato da plataforma de streaming do Netflix. Esse vídeo, basicamente, é uma análise do contrato para a disciplina de Direito Civil, ministrada pelo professor Clóvis. Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o contrato e também sobre a parte escrita que foi produzida como um trabalho à parte para essa gravação desse vídeo. Bom, os contratos no Brasil, eles são regulamentados pelo Código Civil, que é de 2002, mais precisamente nos artigos 421 a 426 dessa mesma lei. E a legislação, ela se preocupou em estabelecer as características, os critérios para regulamentar esses contratos na legislação brasileira. Basicamente, para poder fornecer segurança jurídica, né, na formulação desses contratos e etc., e para poder evitar litígios, né, já que contratos mal formulados e desentendimento entre as partes podem resultar nesses litígios. Então, basicamente, é uma preocupação, e foi uma preocupação dos legisladores, né, fornecer um material que pudesse proteger e evitar futuros litígios, né, quanto a esses contratos. Plataforma Netflix. Há uma classificação... vou falar mais à frente. Há uma classificação do direito civil quanto a esses contratos, entre os contratos típicos e os contratos atípicos. Os contratos típicos, basicamente, são aqueles contratos em que a gente consegue vislumbrar eles dentro do Código Civil. Os contratos atípicos são contratos que não estão necessariamente dentro do nosso Código Civil, que não são necessariamente regidos pelo Código Civil, mas que eles combinam partes do Código Civil, vamos dizer assim. Então, eles não são necessariamente... a gente pode dizer sim que eles são regulamentados pelo Código Civil, porque eles são formulados usando as bases do Código Civil, mas eles não necessariamente se encontram nas formatações, nas regras do Código Civil, tá? O contrato, a gente escolheu a plataforma de streaming do Netflix porque ela é amplamente conhecida, né? Basicamente, e praticamente todo mundo conhece a plataforma do Netflix, essa plataforma de streaming que tem uma dimensão mundial, muita gente adere aos contratos, e eu, Giovana e Isaac temos a plataforma do Netflix, e por isso foi uma escolha nossa utilizar essa plataforma, porque a gente imaginou que, por ser um streaming que está muito ligado à população jovem em geral, e mais nova, né, entre, sei lá, 15 e... enfim, hoje tem muita aderência quanto à plataforma. A gente escolheu porque ela se comunica muito bem com jovens, e a gente imaginou que não só a gente, mas as outras pessoas da turma conheceriam a plataforma, aderiram já à plataforma, e que seria legal que a gente fizesse que a gente analisasse esse contrato, já que todos nós assinamos esse contrato. Certo. O Netflix, com todo o desenvolvimento tecnológico, etc., surgiram essas plataformas de streaming. O Netflix, ele é uma plataforma de streaming que tem sede lá na Califórnia e que, como eu disse, é uma plataforma de streaming, então ele disponibiliza streamings, séries, filmes, etc. E para fazer parte e poder compartilhar e assistir a essa produção, você adere a um contrato, né? Um contrato de adesão. O Netflix, ele é uma plataforma online, então os contratos dessa plataforma, eles também acontecem de maneira virtual, eles também acontecem de forma online, e você assina a esses contratos de forma online. Você entra no site, você dá o seu aceito, você coloca
os dados do seu cartão de crédito, você assina aquela plataforma e aí você passa a ter acesso a toda a produção que ela tem, etc. As características de um contrato civil, como a onerosidade, né? Como eu falei, você põe os seus dados bancários para poder assinar e pagar e só assim ter acesso. Há também a bilateralidade, perdão, porque há uma relação entre as partes, né, o assinante e a empresa que é responsável, a Netflix, que é responsável por fornecer. Há também ali um consentimento entre as partes e um acordo de vontades, visto que você assina o contrato porque você quer e você pode também, a qualquer momento, cancelar esse contrato. No material escrito, eu pus uma parte em que trata sobre o contrato que é fornecido em parceria com a rede de comunicações e telefonia Vivo. Então, ao analisar a parte escrita do nosso trabalho, é possível ver um print do contrato que a Vivo estabelece da parceria que a Vivo estabelece junto com o Netflix para poder ter a adesão ao contrato. Eu pus esse contrato porque ele se assemelha muito ao contrato do Netflix. É basicamente a mesma coisa, e quanto às cláusulas, adesão e etc., ele segue os mesmos critérios, vamos dizer assim, a mesma formalidade. Né? Então, lá trata sobre a onerosidade, lá trata sobre a bilateralidade, né? O acordo entre as partes, sobre o cancelamento, né? A resolução do contrato e etc. E por isso houve essa escolha quanto ao contrato. Olá, como vai? Meu nome é Isaac Barros. Estou aqui para tratar acerca do contrato de adesão, em especial o contrato de adesão vinculado à plataforma de streaming Netflix e o Código de Defesa do Consumidor, ou o Direito do Consumidor propriamente dito, elencado pelo CDC. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de tratar acerca da previsão legal do contrato de adesão, no qual encontra-se nos artigos 423 e 424 do Código Civil Brasileiro, no qual ele é caracterizado pela padronização de cláusulas, no qual a relação com o consumidor ela encontra-se ou pode se encontrar limitada por uma ou nenhuma margem de negociação contratual, ou seja, é um contrato de relação unilateral. E sendo assim, a plataforma de streaming norte-americana Netflix, ela possui um contrato de adesão no qual ela tem o intuito de prestar os seus serviços de uma forma pré-estabelecida, dependendo, claro, da anuência, da permissibilidade, da permissão do consumidor, no qual ele, por assim dizer, ocasiona também nas condições impostas dentro desse contrato pela plataforma. E sendo assim, qual é a verdadeira relação deste contrato com o Código de Defesa do Consumidor? Antes de imaginar, nós podemos aqui tratar acerca do artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, no qual ele trata acerca dos direitos básicos do consumidor, no qual nós podemos encontrar algumas características bastante destacáveis, no qual nós podemos aqui elencar a obtenção de informações claras e adequadas sobre aspectos de produtos ou serviços oferecidos. E por que isso? Porque há uma necessidade de sanar, uma necessidade de saber ou de tirar dúvidas acerca de pontos que podem não estar tão claros ou não estar tão evidenciados em certos contratos. E de certa forma, isso já nos leva a um ponto bastante interessante, que também é a relação da transmissão informativa do contrato com o princípio da transparência. E o princípio da transparência, ele encontra-se também no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, parágrafos 3º e 4º, no qual nós podemos aqui caracterizar a relação das cláusulas do contrato e possíveis reajustes que podem tender-se a ser ilegais ou que não estavam previstos previamente no contrato. Só que, pelo princípio da transparência, tais modificações ou
tais transgressões que podem acontecer, elas deveriam estar previamente expostas de uma maneira clara, objetiva e transparente, no qual ocasionasse a impossibilidade de uma indução ao erro ou ao engano propriamente dito. Ou senão também pode ser também muito propensa à confusão e desconhecimento de seus próprios direitos, no qual justamente o princípio da transparência ela quer evidenciar um ambiente mais transparente nas relações contratuais e principalmente na proteção de direitos do consumidor. Outro princípio que nós podemos aqui encontrar e elencar alguns tópicos é acerca do princípio do equilíbrio contratual, no qual é a característica desse princípio? Ele é direcionado principalmente a relações que podem ser condizentes a situações que podem tender a ser excessivamente desvantajosas para o consumidor, no qual a empresa e sua posição dominante no mercado, além de ser uma empresa com um alto poder agregativo, um alto poder financeiro, ele pode vir a usar desta posição para utilizar alterações contratuais que tendem a maleficiar a posição do consumidor, que encontra-se na posição hipossuficiente. No caso, ele é a pessoa que deixa o contrato mais frágil e que tende-se a sofrer com certas arbitrariedades que podem ter pelo não cumprimento do equilíbrio contratual. Sendo assim, está previsto no artigo 51, inciso 13 do Código de Defesa do Consumidor, a consideração de práticas abusivas no ato de modificação unilateral. Que é isso? Pode ser que ao longo do contrato, ou no contrato propriamente estabelecido, ou ao longo do tempo, a plataforma ou empresas podem modificar alguma dessas cláusulas repentinamente. Elas não notificam o consumidor ele não possui a informatividade necessária para estar ciente, ou que deveria estar ciente, no qual isso pode ocasionar também as arbitrariedades que eu acabei de citar anteriormente. No qual isso pode tender a fazer o direito do consumidor a sentir-se lesado ou prejudicado, obviamente. Porque apesar pode haver modificações no caminho, mas que eles sejam previamente notificados. Tem que haver a comunicação prévia ao consumidor para que ou ele concorde com tais modificações, ou que ele tenha um período de antecedência razoável para saber desta informação, para que também possa pedir a rescisão do contrato. Além disso, também nós temos outros pontos que também estão vinculados ao princípio do equilíbrio contratual, que também estão presentes no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, em especial o inciso 1, no qual trata da proibição de cláusulas de isenção de responsabilidade, no qual o que acontece? Há certas empresas que realizam práticas, ou algumas realizavam práticas, no qual aconteceu algum problema referente ao seu serviço ou ao seu produto em especial, e com a tendência da reclamação mais do que justa do cliente, ele modificava o contrato, ou modifica para que ele tente se isentar da sua responsabilidade. E o que é isso? Eu não tenho mais responsabilidade, eu não tenho mais uma funcionalidade para tratar acerca dessa temática. Ou seja, uma maneira também de burlar também o próprio direito do consumidor. E além disso, nós também temos, retornando para o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, também a questão de problemas envolvendo o não comprometimento ao equilíbrio contratual, no qual pode acarretar em decisões equivocadas referentes ao cliente, na própria relação de você concordar com os termos no qual a empresa ela vai lhe oferecer ou vai lhe impor, dependendo da linguagem. Ou também nós temos também alguns aspectos relacionados a vantagens exageradas que pode se encontrar devido a justamente a relação do contrato ser de natureza unilateral. A empresa, de forma arbitrária, ela pode encerrar serviços
e que possam maleficiar que não seja do agrado do cliente, pois ele é pego de surpresa e ele não é notificado e nem no seu contrato é previamente dito de forma transparente, clara ou objetiva acerca de tal problema. Sendo assim, elencado esses pontos, nós podemos aqui referenciar que, apesar de certos casos que tendem a ser maléficos, que podem não beneficiar o consumidor final, a relação civilista entre o contrato de adesão e o Código de Defesa do Consumidor, ela é harmoniosa, no qual ela tenta transmitir também uma harmoniosidade e também um benefício mútuo entre o fornecedor que está prestando este produto, no qual está transmitindo para o consumidor, e o consumidor que concorda com aquilo. Que até de certa forma ela é uma maneira de funcionalidade bastante eficiente. Porém, há certos casos no qual há extrapolação e há o desvio de funcionalidade e também de arbitrariedade por parte de empresas e empresas de streaming envolvendo a empresa Netflix, no qual eu aqui vou pontuar apenas um exemplo, que em julho de 2024, este ano, a empresa Netflix ela foi multada no valor de 11 milhões de reais pelo Procon do estado de Minas Gerais, pelo apontamento e também por denúncias de consumidores da plataforma de streaming, de cláusulas contratuais que eram abusivas e também haviam termos de privacidade que feriam o CDC, além também de práticas com publicidade enganosa, exigência de vantagens excessivas e cessão ilimitada de dados dos usuários sem o consentimento. Então o que é que acontece? Esta empresa, no caso, ela foi multada por esse valor exorbitante devido a transgressões presentes em artigos que fazem a defender o consumidor contra tais transgressões. Isso é ruim tanto para o consumidor quanto também para a empresa, no qual também pode gerar uma certa rachadura em sua imagem e também uma imagem de não cumprimento com as relações contratuais consumeristas também. Pois tais discussões, tais debates e tais confrontos antagônicos entre o consumidor ou ao fornecedor, ele busca um denominador comum, que no caso é o bem-estar tanto do consumidor, que é a figura central, e da empresa. Então, por isso que a relação contratual do contrato de adesão e Código de Defesa do Consumidor, ele é uma relação bastante antiga, desde os anos 90, com a criação do CDC, e também com o desenvolvimento de novas plataformas e com novas modalidades de contrato. Espero ter ajudado acerca desse ponto, e agora a minha colega irá tratar sobre o próximo tópico. Olá, gente, meu nome é Giovana. Eu darei continuidade à fala dos meus colegas, trazendo a questão da análise da tipicidade do contrato de adesão da Netflix. O contrato de adesão da Netflix traz algumas particularidades que refletem a singularidade dos contratos em meio digital. Entre eles, a assinatura, que é feita digitalmente, a forma de execução automatizada, o aceite, que é realizado por um clique, e a quitação, que é recorrente e digital. Ao longo do trabalho, eu irei falar mais a fundo sobre cada um desses pontos. Para entender essas questões, eu trouxe uma fundamentação legal a partir do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, pois a gente vê que essas empresas que oferecem serviços virtualmente, como é o caso da Netflix, acabam utilizando um arcabouço jurídico que define os termos contratuais do consumidor, e ele não tem o espaço para apresentar as possibilidades de negociação. O ordenamento jurídico brasileiro ele não dispõe de nenhum dispositivo específico sobre contratos em meio digital, mas quanto a essas questões são utilizadas por analogia fundamentações baseadas no Código Civil de 2002 e o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor.
para garantir que a função do contrato seja, a função social do contrato seja efetuada, o princípio da autonomia, da vontade e a boa-fé objetiva. O contrato de adesão, ele é explicado no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Esse modelo exemplifica que a empresa estabelece seus termos e o consumidor tem um papel muito passivo de apenas aceitar as condições impostas sem que possa negociar. A compreensão de contratos de adesão exige um entendimento de alguns princípios contratuais. O princípio da boa-fé objetiva, que está previsto no artigo 421 do Código Civil, e nele as partes são obrigadas a exercer e executar o contrato de forma transparente e honesta, buscando sempre o respeito aos direitos fundamentais. Além disso, a transparência no ambiente digital, que a gente consegue observar no contrato da Netflix, devido aos termos, você ter acesso a qualquer momento. Os termos estão disponíveis no site e o consumidor pode acessar livremente esses termos. Os desafios da aceitação digital. Bom, muito vem sendo questionado a doutrina sobre o aceite. O ato de simplesmente concordar com os termos não quer dizer que o consumidor tenha lido ou tenha compreendido aquilo que estava exposto nas cláusulas. E isso acaba não oferecendo, por ser um contrato de adesão, o consumidor não tem esse acesso, essa possibilidade de alterar as cláusulas que possam vir a ser consideradas abusivas ou desproporcionais. Já que a empresa fornecedora dos serviços tem um controle absoluto sobre as condições do contrato. E o papel do consumidor é apenas aceitar de modo passivo. Isso é denominado de desequilíbrio informacional. Dando continuidade, existem discussões sobre a modalidade de execução do contrato digital. Para isso, eu trouxe 2 pontos principais: a execução automatizada e o controle do consumidor. A execução do contrato digital apresenta características distintas ao contrato tradicional, já que os serviços, a prestação de serviços é dada de modo totalmente digital, como a ativação da conta, que é realizada a partir do aceite e do pagamento, sem a necessidade da intervenção humana do consumidor estar fisicamente em um local para resolver as tratativas do contrato. O pagamento se dá previamente a partir da escolha do plano, se ele quer um plano básico, padrão ou prêmio. E a quitação é um dos maiores questionamentos da doutrina, pois ela se dá de modo contínuo e periódico. Muitas vezes, quando você assina um contrato de adesão de serviço como a Netflix, você faz um plano. Esse plano pode ser mensal, semestral ou anual. Acabam que são sempre recorrentes e contínuas, de uma periodicidade mensal. Uma questão levantada sobre a execução automatizada diz respeito aos reajustes de preço, por exemplo, já que caso a plataforma aumente o valor mensal, o consumidor será avisado, notificado previamente, sim, mas ele não tem espaço para renegociar aqueles termos, e também os termos são aceitos
apenas no início do contrato. E mesmo que ocorram esses reajustes, não serão criados, elaborados novos termos. E esse pagamento mensal, ele traz questionamentos sobre o controle financeiro do consumidor, porque existe o risco de cobranças invisíveis e o consumidor está sendo cobrado por um serviço, está lá todo mês, um débito automático, e ele é cobrado e ele acaba passando despercebido aquela despesa. E também a dificuldade de cancelamento. A gente vê que em contratos de serviço sempre são estipuladas cláusulas sobre o cancelamento. E às vezes nós vemos que, como no caso da Netflix, o consumidor pode continuar pagando por serviços que ele não deseja mais, sem muitas vezes perceber. Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso 3, ele garante que a informação seja adequada e clara sobre os serviços e produtos a serem oferecidos. E exige que as cobranças e os métodos de pagamento e de cancelamento sejam trazidos de modo claro e facilmente acessível. Para isso, eu trouxe a cláusula de eleição de foro, pois muitas empresas, como a Netflix, por exemplo, estabelecem foros que favorecem seus interesses e dificultam o acesso à justiça pelo consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor determina que o foro competente é o domicílio do consumidor, garantindo a proteção contra litígios em locais inconvenientes. Como conclusões, eu trouxe as particularidades do contrato de adesão. Recapitulando, os principais problemas são a falta de negociação e compreensão do parte do consumidor, a automatização e desinformação, que os processos, por serem automatizados, como o pagamento recorrente, podem limitar o controle do consumidor sobre a execução do contrato. E existem desequilíbrios e dilemas enfrentados quanto à proteção ao consumidor, pois embora haja mecanismos que busquem a proteção do consumidor, ainda existe desequilíbrios entre as partes, tendo em vista que o contrato todo é elaborado por um único lado, sem que a outra parte possa intervir ou interferir sobre aquilo que lhe é oferecido.